Ok, estamos gravando, tá bom? Nossa live. Pessoal, boa noite. Eu me chamo, né, para quem não me conhece ainda, aí eu me chamo Yuri, tá? Yuri Gomes, eu sou professor aqui no Instituto Federal do Tocantins. E aqui, o nosso propósito com essa live aqui é passar uma primeira introdução, né, um primeiro conceito sobre a utilização dessa ferramenta Docker, que ela é bastante útil, né? Se mostrou bastante útil, bastante proveitosa para, né, o desenvolvimento de aplicações, tá? Principalmente aplicações web, certo? Então, a qualquer momento, tem um chat aqui ao lado, você pode, né, me chamar aí no chat, né, que eu vou, né, posso parar aqui, ler a sua pergunta para poder ir respondendo, né, ao longo dessa aula, tá? Também tem o áudio também que você pode chamar. Eu só peço o seguinte, é que se você não for falar nada, né, mantenha o microfone desligado, né, igual todos vocês aí estão fazendo, né, para não ficar dando muita microfonia aqui onde eu estou, né? Aí quando você for falar, precisar falar, você liga o microfone, fala, e aí depois você desliga o microfone novamente, tá? É a única recomendação que eu peço aí. Todos estão me ouvindo bem? Positivo, tá ok. Ok, então, muito bem. Então vamos começar, tá? Eu vou compartilhar aqui agora uma tela, porque eu quero primeiro dar uma pequena introdução sobre o que é o Docker, tá? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela agora, tá? Então vai aparecer aí agora duas opções, né, para vocês. E uma tá com a minha tela compartilhada, onde eu já estou, né, mostrando aí para vocês a tela, o site do Docker, tá? Tem duas opções aí, é só você. Tem uma que tá a minha imagem, né? A minha webcam tá ligada, e tem outra que é a apresentação que eu estou compartilhando. Aí vocês podem clicar na apresentação que eu estou compartilhando, que aí vocês vão ver a tela onde está, né, o site do Docker, tá? Então, esse aí é o site do Docker, né? É aqui que você vai precisar, né, vir consultar, tá, alguma informação específica aí sobre o Docker, né? Nós temos aqui a documentação, tá? Tudo você vai encontrar nesse site aqui. Você vai precisar, tá, criar uma conta aqui no seu Docker Hub, certo? Então, para você criar essa conta aqui, né, você pode vir aqui nesse botão aqui onde tem Get Started, vai clicar, tá? E aqui ele tem três opções aqui, né? Ele tem a opção aqui do Docker Desktop, tem um Docker Hub e tem um Play with Docker, né? Então, é interessante que vocês façam uma conta, né, no Docker Hub, para que vocês possam, né, acessar com mais facilidade os comandos para a gente poder fazer a instalação das imagens do Docker, tá bom? Então, esse passo aqui é muito simples, tá? Você vai clicar aqui no Sign Up aqui. Eu já tenho uma conta, né, criada, tá? Então, ele já acessou diretamente essa conta aqui. No caso, né, quem não tem uma conta ainda, né, vocês podem fazer essa conta aí, é bem simples, não é muito complicado, tá? Sem problema nenhum. Vou dar um logout aqui, minha conta, tá? Porque aqui, provavelmente, essa daqui é a tela aqui que deve aparecer para vocês, né? Eu não sei se essa aí é a tela quando aparece, quando vocês clicam lá na opção do Docker Hub, essa é a tela que aparece, mas essa é a que aparece aqui para mim, tá? Então, vocês podem criar uma conta no Docker, porque isso daí vai ser necessário para que vocês possam estar utilizando, né, as imagens oficiais aí do Docker, tá certo?
Antes de vocês criarem essa conta, deixa eu passar aqui para vocês, né, uma teoria, uma introdução muito básica aqui sobre, né, o funcionamento do Docker aqui, tá bom? Essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, ela está procurando, né, demonstrar uma comparação entre a maneira de virtualizar as máquinas, né, através de algum software de virtualização, como o VirtualBox, por exemplo, e a maneira de você virtualizar as aplicações usando o Docker, tá? Então, nesse lado esquerdo aqui, né, você tem uma maneira de virtualizar as suas aplicações utilizando alguma máquina virtual, né? Então, o que você tem? Você vai ter a infraestrutura do hardware embaixo, depois você terá, né, o sistema operacional que vai rodar em cima desse hardware, e aí nós temos uma camada chamada Hypervisor aí, né? Então, essa camada aqui é que ela vai fazer a comunicação entre o sistema operacional da sua máquina, né, e as diferentes máquinas virtuais, tá? E dentro de cada máquina virtual, você pode instalar aí um sistema operacional diferente, né? Esse sistema operacional diferente vai ter lá as suas bibliotecas, os seus binários, né? E você vai conseguir rodar uma aplicação específica sua lá dentro. Essa daqui é a maneira tradicional, tá bom? Já com o Docker, pessoal, né, as coisas mudam um pouco, né? Nós temos aqui, né, a infraestrutura do hardware, o sistema operacional, e aí nós já temos a camada aqui, ó, do Docker Engine, né? E o Docker Engine, ele não vai virtualizar um sistema operacional completo, tá? Ele não vai virtualizar, ele não vai proporcionar, né, uma máquina virtual completa, onde você tem que fazer todo um passo a passo de instalação, né? Você vai precisar fazer a instalação apenas aqui, né, do Docker, e ele vai virtualizar para você aqui um container, tá? Essa parte verde aqui, onde o meu mouse está passando agora, né, é um container, e é dentro desse container que você vai fazer a instalação aí das, das suas aplicações, tá ok? Então, você tem aí, né, uma maneira de você fazer um gerenciamento, né, das suas aplicações de maneira um pouco mais fácil, né? Então, você pode subir container, ligar containers, desligar containers, né? Então, você não passa mais a trabalhar com máquinas virtuais completas. Você passa a trabalhar apenas com alguns containers, tá? E aí, nessa aula, né, nós vamos fazer aqui algumas demonstrações, tá? Essa é a nossa primeira live, não vai ser a única. E aí eu pretendo passar para vocês aí todo um conteúdo para que vocês já tenham condições mínimas aí de começar a utilizar o Docker no desenvolvimento de suas aplicações, tá certo? Falei muito rápido, deu para entender todo mundo? Posso prosseguir? Ok, então, ó, aqui, né, nessa próxima imagem, tá, que eu estou mostrando para vocês, eu procurei detalhar melhor, né, o que é como é que é um container, né? Nós temos aqui, tá? Quando a gente vai fazer a instalação do Docker, né? Vai fazer a utilização do Docker, você vai estar trabalhando basicamente com dois objetos, que é as imagens e os containers, tá? A imagem, ela vai representar o quê? Ela vai representar o sistema operacional. Observa aqui, ó, nessa imagem, que eu tenho aqui a imagem base aqui, né? Ele está simulando, né? Dando a entender que essa imagem aqui é o quê? É um Debian. Eu tenho um, uma base Debian, né? E nessa base Debian aqui eu vou começar a rodar o quê? Eu vou rodar containers, tá? Então, em cima dessa imagem, tá? Nós vamos poder colocar containers. E dentro desse container nós vamos poder colocar todas as aplicações que nós quisermos,
tá certo? Bom, né? Então, como é que nós começamos essa parada, né? Como é que a gente começa a trabalhar com isso aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a instalação do Docker na máquina, certo? Então, eu estou com aberto aqui, né, o site, tá? De instalação do Docker aqui, ó, docs.docker.com, engine install. E o sistema operacional que eu estou utilizando aqui é o Ubuntu, tá certo? Esse é o sistema operacional que eu vou utilizar aqui na minha máquina para fazer a instalação aí do Docker, né? Pessoal, o Docker, ele funciona exclusivamente em sistemas operacionais de 64 bits, tá? No Windows, tá? Historicamente, assim, era necessário você realizar a criação, antes, né? Você realizava a criação de uma máquina virtual Linux lá, e dentro dessa máquina virtual você fazia a instalação do Docker lá, certo? Só que agora, né, com a disponibilização aqui, ó, do Docker Desktop, você já vai, né, conseguir utilizar, né, o Docker, né, de maneira mais integrada aí com o sistema operacional, diferente do Linux, caso você esteja utilizando, né? Então, nós temos aqui, né, um download for Mac ou o Windows, tá? Então, você vai precisar fazer a instalação desse Docker Desktop na sua máquina aí, para que você consiga utilizar os comandos Docker na linha de comando, tá bom? Então, se você estiver utilizando o Windows aí, você vai fazer aí, tá, a instalação do Docker Desktop na sua máquina, tá? Como eu vou utilizar o Ubuntu aqui, né, eu não vou utilizar, né, eu não vou fazer a instalação por aqui. Eu gosto mais de fazer a instalação aqui usando, né, essa própria documentação aqui do Docker, porque eu acho que é algo necessário que todos vocês precisam conhecer, tá? Como é que a gente pode fazer o passo a passo dessa instalação no sistema operacional Linux, tá? Pessoal, basicamente, né, o Docker, a integração de Docker e Linux, ela é muito arroz com feijão, vamos dizer assim, tá? Então, essa ferramenta, ela já, desde o seu início, né, ela já começou, né, já iniciou, né, a sua história tendo aí uma, uma boa conversa, né, com esse sistema operacional Linux aí. Então, basicamente hoje quando você vai utilizar Docker, né, você vai estar trabalhando indiretamente aí com o Linux, tá? As imagens normalmente que você vai utilizar, né, é uma imagem Linux, né? Então você pode estar utilizando, né, na sua máquina atual um sistema operacional Windows ou um Mac, né, um Make, e quando você vai fazer o download de uma imagem lá do Docker, né, você provavelmente vai fazer o download de uma imagem Linux, né? Porque hoje os servidores de internet, boa parte dele aí, dos serviços de hospedagem, eles são servidores Linux, né? Então, se o objetivo é você utilizar o Docker para diminuir, né, aquelas incompatibilidades entre sua máquina pessoal e o sistema de hospedagem, né? Porque você vai, do mesmo jeito que a sua aplicação vai rodar na sua máquina, ela também tem que rodar no servidor de hospedagem. Então, o objetivo principal aí do Docker é oferecer um ambiente de produção aonde, da mesma maneira que o seu sistema vai rodar na sua máquina pessoal, ele também vai rodar no serviço de hospedagem. Então, você instala um Docker na sua máquina pessoal e o serviço de hospedagem já tem um Docker lá instalado. Então, a única coisa que você vai fazer é enviar, né, o seu container lá para a máquina, para o serviço de hospedagem. E aí você não vai reduzir drasticamente aí os problemas de incompatibilidade entre o seu ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção, onde o sistema do usuário, né, vai rodar. Esse é o objetivo do Docker, né? Você trazer aí minimizar essas incompatibilidades entre diferentes máquinas. Então,
Se você vai rodar, se o seu sistema vai rodar em um sistema operacional Linux, né, lá no ambiente de produção, aí por que não trazer ele aqui para sua máquina pessoal, né? Então, eu, pelo menos, né, de todo o tempo que eu tenho utilizado o Docker, né, a integração com o Linux é praticamente constante, certo? Bom, então eu quero fazer aqui uma demonstração. Primeiro eu quero demonstrar aqui a documentação da instalação, depois eu vou abrir o meu terminal e aí eu vou fazer o passo a passo com vocês, né, da instalação no ambiente Linux aqui, certo? Então, aqui na documentação do Docker, né, o que ele está pedindo, né? Primeiro, ele indica, né, que você faça a desinstalação de versões antigas do Docker, caso você tenha instalado anteriormente isso na sua máquina, tá? Se você não tem aí tanta facilidade para ler no inglês, né, você pode vir aqui e pedir para traduzir essa página, tá? Contudo, né, esses comandos que você vai digitar em Linux aqui, eles provavelmente eles vão ser traduzidos e eles não vão funcionar, tá? Mas de repente você quer fazer aí uma leitura de alguma parte do texto aqui, então essa tradução aqui para o português ajuda bastante, né? Tá? Ajuda bastante aí no entendimento de alguns contextos, tá? Então a primeira coisa aqui que nós vamos fazer, né, que eu vou fazer né, ver se não tem nenhuma versão antiga do Docker na minha máquina, tá? E se tiver, eu tenho que fazer a desinstalação para não criar nenhum tipo de conflito, tá bom? Depois, né, a documentação oficial aqui, ela demonstra que nós temos alguns métodos aqui de instalação. Você pode fazer a instalação usando um repositório, né, do GitHub, né, e o próximo método aqui que você pode fazer, né, é fazer a instalação utilizando aqui um pacote que já está tudo compilado, né. Eu particularmente gosto de fazer a instalação usando aqui um repositório. Por quê? Porque se eu precisar fazer alguma atualização do Docker, é muito mais fácil, tá? Ok, Nathanael, tá? Então, quando você faz a instalação utilizando um repositório, né, você vai conseguir fazer a atualização muito mais rápida aí do seu Docker, né, do seu software Docker. Se você estiver num ambiente Linux, num ambiente Windows, por exemplo, aí não tem jeito não, você vai ter que ficar vindo, voltando aqui na parte aqui do download for Windows aqui, baixar o sistema para baixar o programa e clicar, né, lá no executável para ele poder fazer a renovação, a atualização do Docker na sua máquina e ficar clicando em Next, 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 tá? Esse é o padrão aí de instalação do Windows, tá? Depois, né, nós temos que fazer o que aqui? Né, o que nós temos que fazer? Eu tenho que, no Ubuntu, né, eu tenho que fazer a instalação de alguns aplicativos extras, tá? Que o Docker ele depende desses aplicativos aqui para poder funcionar, né, perfeitamente no Windows, tá? Depois disso, né, a gente vai fazer a adição, tá, do endereço do repositório, tá? E aí a adição desse endereço do repositório é composto de dois passos, onde você tem que adicionar aqui, né, a chave, né, do repositório, tá? Então, depois disto, tá? Aí você, né, pode fazer aqui, ó, né, a adição aqui, certo? Do repositório, né? E depois que você faz a adição do repositório, aí sim que a gente vai efetivamente fazer a instalação do Docker no ambiente Linux, tá certo? Alguma pergunta? Alguém? Posso prosseguir? Pode seguir, professor. Beleza, então. Então vamos lá, tá?
Então, eu vou compartilhar agora aí o meu terminal, tá? Porque é no terminal que eu quero fazer aqui todo o passo a passo. Ok, então, né? Tá compartilhado aí meu terminal, todos vocês aí estão vendo, né? Só você clicar aí nessa outra opção que aparece aí com o meu nome, tá? Então, estou com o meu terminal aqui aberto, tá? E é aqui que eu vou fazer aqui todo o passo a passo de instalação aí né, do Docker, tá? Para vocês. Então, vamos fazer lá vamos fazer a primeira parte, né, do que foi indicado lá pela documentação oficial, tá? Vou apertar um clear aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Sudo apt-get, tá? E vamos remover, verificar se tem algum Docker antigo instalado aqui na minha máquina, tá? Então nós temos aí Docker Engine, Docker.io e o init. Então, esse daí é o comando, tá? Vou digitar aqui a senha do sudo e ele vai verificar, né? E ele me informa aí que esses pacotes aqui, eles não estão instalados aqui, então não tem o que ser removido, tá? Ok. Feito isso aqui, então nós vamos fazer aqui a atualização dos nossos repositórios, tá? Então vamos dar aqui um sudo apt-get date, né? E ele vai atualizar aí todos os nossos repositórios, tá? Os repositórios que estão instalados aqui na minha máquina. Então, ele está aí atualizando. Observem aqui que eu já fiz a adição aqui, ó, tá? Do repositório do Docker aqui na minha máquina. Ele já está feito aqui, né? Uma dica, tá? A versão do Linux que eu estou utilizando aqui é a última, né? Que é a Focal, né? 20.04. Quando eu fui fazer a instalação utilizando, né, o repositório do Ubuntu Focal, né? A 20.4, ele não funcionou, porque como foi muito recente, está muito recente ainda o lançamento dessa versão do Ubuntu, né? Eles ainda não disponibilizaram um repositório específico do Focal para o Docker, né? Então eu tive que fazer uma alteração aqui, colocar a última versão LTS do Ubuntu, que é a Bionic, tá? Então, eu tive que fazer essa alteração, tá? Para poder conseguir atingir o repositório, tá? Aqui, né, na documentação oficial, né, ele coloca aqui um comando onde ele vai pegar automaticamente o nome da distribuição, certo? Então, ele pegou o focal e quando eu fui fazer a instalação não funcionou, né? Então, eu depois tive que acessar o arquivo source.list aqui e só alterar a palavra de focal para Bionic, tá certo? Então, isso daí é para esses casos de Linux. Se você estiver usando o Windows, né, para fazer a instalação do Docker, você não vai precisar se preocupar com isso daí, não. Tá ok? Ok, então o próximo passo aqui, tá, é fazer a instalação, né, dos aplicativos que o Docker depende para funcionar, tá certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou só lá no site da documentação que está lá, eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para mim poder fazer aqui a instalação desses aplicativos aí, tá? E isso é até bom para mim não errar nenhuma letra, né? Então, eu vou
copiar aqui. E, né, vou colar. Então, fiz aí, né? Deixa eu só ajeitar aqui os espaços. Ok. Feito isso aqui, podemos prosseguir com a instalação, tá? Ele fez aqui, né, bem rapidinho aqui essa instalação, por quê? Porque todos esses aplicativos aqui, eu já tinha feito uma instalação anterior, eles já estão todos instalados, tá bom? Então, por isso que ele fez aqui bem rapidinho aqui, inclusive ele já está até indicando aqui que todos esses aplicativos aqui já está instalado aqui na minha máquina, certo? Então, esse aí é o próximo passo, tá? Depois, vamos fazer a instalação oficial do Docker, tá? Novamente, eu vou voltar lá naquele site, né, aonde a documentação da instalação, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, só para mim colar aí o comando de instalação do Docker, tá? Então, tá aí o meu comando, certo? Então, vamos prosseguir aqui com a instalação. Então, ele está dizendo o seguinte, que depois dessa operação aqui, nós vamos ter 384 megabytes aí de espaço ocupado, né? Ele vai fazer a instalação aí do Docker, tá? Na minha máquina. Aí vamos aguardar a instalação. Ok. Ok, ele fez a instalação todinha, né? Agora, vamos fazer o seguinte, né? Vou dar um clear aqui, para ele limpar aqui o meu formulário. Meu formulário não, meu terminal, certo? E agora vamos inicializar o serviço Docker, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sudo system status Docker. Ó, o meu serviço Docker aqui, ele tá ativo, tá? Foi instalado, certo? Uma outra maneira aqui também de você verificar isso daqui, né? É você utilizar o seguinte comando aqui, tá? Basicamente aqui é a mesma coisa. System docker.service. Deixa eu ver aqui. Não, ele não instalou dessa maneira, com esse apelido aqui. Não tem problema, tá? É só um outro apelido que a gente tem aí para verificar se o serviço está ativo, tá? Então, com isso daqui a gente consegue verificar aqui que o serviço está ativo aqui na nossa máquina, tá certo? Bom, feito isso, pessoal, né? Vou limpar aqui a minha tela, tá? E eu vou digitar aqui sudo docker. Quando você digita aí o Docker, né, sem nenhuma opção na frente, ele vai te mostrar aí uma sequência, tá, de opções que você pode utilizar combinado com o comando do Docker, onde você vai poder fazer aí a manipulação aí dos seus containers, tá bom? Então, nós temos aí, né, o Atache, que a gente utiliza, o exec, né, que também utiliza bastante, né, o RM aqui, RM, né, para a gente poder fazer remoção aí de containers, tá? Então, você vai conseguir acessar aqui, tá, um conjunto de comandos, tá?
se você digitar apenas a palavra, né, apenas o comando do Docker, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui agora, né? Sudo Docker -v, tá? Então, ele está me mostrando aí quais são, né? Qual é a versão do Docker que está instalado, tá? Tem uma pergunta aqui. Essa aula vai ficar gravada e disponibilizada no Moodle ou Classroom? Ela vai ficar disponibilizada no Classroom, tá bom? Que aí também eu vou colocar lá no YouTube, porque aí também fica à disposição para o público geral poder utilizar, né, ver, assistir essa live e também poder aprender um pouco aí sobre o Docker, tá bom? Ok, então, né? Feito isso aqui, nós temos essa versão do Docker aqui que foi instalada, tá? Um outro comando aqui que a gente utiliza bastante aqui, ó, é o Docker PS, né? Então, quando você digita Docker PS, ele vai te mostrar aqui uma tabelinha com todos os containers que estão rodando na sua máquina. Como no meu caso agora não tem nenhum, né? Ele apareceu aqui, tá? Em branco, tá bom? Então, só apareceu aqui mesmo o título aqui na tabela. A gente vai criar, né, uma imagem aqui nessa aula ainda, tá? Eu quero entrar lá no Docker Hub para eu mostrar para vocês algumas dicas, algumas coisas interessantes que vocês precisam observar lá antes da gente fazer o download dessa imagem aqui para o nosso computador, tá bom? Então, aqui, ó, tem um outro comando aqui chamado sudo docker images, tá? Né? Ele está mostrando aqui para mim, né, quais são as imagens que estão instaladas aqui na minha máquina, tá? Eu já fiz a instalação dessa imagem aqui na minha máquina. É como se eu tivesse, né, um sistema operacional dentro do meu sistema operacional, tá? Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês logo no início da aula, onde você tem uma maneira de virtualizar, né, os sistemas operacionais e as aplicações? Então, né, é isso que essa imagem aqui representa, né? É uma representação real daquela imagem que eu demonstrei. Eu tenho um sistema operacional básico aqui, muito básico, né? O tamanho dele é de 73,9 mega, tá? Quando a gente pega aí um CD, baixa uma ISO da internet para fazer a instalação desse sistema operacional em nossas máquinas, normalmente a ISO vem lá com mais de 3 gigas, quase 3 gigas a 4 gigas bytes de tamanho. Por quê? Porque lá não está apenas o sistema operacional, mas contém lá o sistema operacional e todo um conjunto de aplicativos que vai rodar junto com aquele sistema operacional. Aqui, no caso do Docker, a gente só realmente vai baixar somente aquilo que é necessário para rodar as nossas aplicações. Então, observe que o tamanho dessa imagem é muito pequeno comparado, 73,9 megabytes, tá? Muito pequeno. Eu já fiz o download dessa imagem aqui, anteriormente, certo? Então, para a gente prosseguir, eu quero retornar agora lá no Docker Hub, né? Eu quero mostrar para vocês, quero acessar o Docker Hub, tá? Eu vou parar, eu vou compartilhar agora a minha tela, né? Lá do meu navegador. Ok, estou aqui com a minha tela, né? Voltei aqui para o meu navegador, tá? E agora eu quero fazer aqui, eu quero acessar aqui, né, o meu Docker Hub, tá? Então, vamos fazer aqui o acesso, né? Eu já tenho uma conta, né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, o meu Docker ID aqui, tá? Eurigidio de Oliveira. Eu vou digitar aqui a minha senha.
E eu acessei aqui o meu, né, o meu Docker Hub, tá? Aqui no Docker Hub aqui, você vai encontrar containers para as mais diversas finalidades aí que você precisar, né? Então, nós vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, nós temos aí containers aí para as mais diversas finalidades, onde tem só banco de dados MySQL, banco de dados Oracle, né? Ubuntu, tá? Que é a imagem que a gente vai utilizar aqui, certo? Então, depois vocês podem, né, fazer aí uma pesquisa dos diversos tipos de imagem que já existem, tá? No Docker Hub para você poder fazer a instalação dessas imagens no seu computador. Então, eu vou acessar aqui o Ubuntu, tá? E aí vai uma primeira dica, né, para vocês que estão começando a utilizar essa ferramenta, aprendendo, né? No Docker Hub, nós temos aqui, ó, essa tag aqui, onde ele coloca aqui, Docker Oficial Images, tá? Ele está dizendo o seguinte, que essa imagem é uma imagem oficial proporcionada pela empresa Docker. Isso aqui é interessante para a gente, por quê? Porque isso aqui é uma imagem que foi testada, que ela foi criada e testada, ela está livre de qualquer tipo de vírus, por exemplo, né? Uma coisa importante. Você tem uma segurança melhor, certo? Quanto à segurança dessa imagem. Então, eu recomendaria que quando você fosse baixar uma imagem para a sua máquina, certo? Você observasse esse item aqui, né? Porque isso vai dar para você muito mais segurança quando você for baixar a imagem desse sistema operacional aqui para dentro do seu Docker na sua máquina local, tá? Essa aí é uma primeira dica aí que eu quero dar para vocês. Aqui ele está me dizendo também, né? Quais são aqui né, as versões aqui que nós já temos disponíveis aqui, certo? Nós temos aqui a versão 20.4 focal, ó, né? Ela já está disponível, certo? E nós temos outras antigas aí. Você vai poder escolher qualquer uma dessas imagens aí para você poder fazer o download aí para a sua máquina, tá bom? Feito isso aqui, né? Dada essa dica aqui, eu quero voltar agora lá para o nosso terminal, né? Porque eu quero, né, fazer com vocês aqui, tá? A instalação dessa imagem, certo? Então vamos lá, tá? Eu vou compartilhar agora aí, né, novamente o meu terminal com vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar. Ok, então estou com o meu terminal aí, tá? Compartilhado novamente, certo? E agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer, né, a instalação aqui da minha imagem, tá? Então vamos lá, né? Eu vou fazer o seguinte comando agora: sudo docker, tá? Aí nós vamos colocar aqui o run, aí nós vamos colocar o parâmetro -ip de interação, tá? E aí nós vamos colocar aqui a imagem que nós queremos baixar. Nós queremos baixar a imagem do Ubuntu, tá? Essa imagem do Ubuntu, qual é a versão que nós queremos? Nós queremos a versão 20.04. Bom, essa aí é a imagem que nós queremos baixar. E aí, pessoal, vai uma explicação. Se eu der esse comando do jeito que ele está aí, ele vai fazer o download dessa imagem para dentro da minha máquina e vai ativar um container. Então, eu tenho uma imagem, né, que ela vai ser baixada do Docker Hub, e acima dessa imagem vai ter um container, né,
que ele vai executar, e depois que ele executar, ele, né, fecha o container. Do jeito que esse comando está colocado aqui, é exatamente isso que vai acontecer, né? Ele vai baixar a imagem, se a imagem não estiver na sua máquina, ele vai baixar essa imagem, vai executar um container, e depois ele vai finalizar esse container. Eu não adicionei, né, nenhum programa específico aqui dentro dessa imagem para que ele seja executado, né? Então, eu quero dizer o seguinte agora aqui, ó, bin bash, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu quero que o Docker execute, né? Baixe e execute essa imagem, e dentro dessa imagem, ele execute o bash lá dentro, tá? Então, eu vou dar um enter aqui, e aí, né, tcharam, nós estamos com o Docker rodando, tá? Eu não sei se vocês perceberam aí, tá? E aí eu preciso agora de um pequeno feedback aí de alguém aí da turma. Vocês estão vendo que o meu terminal aqui mudou, né? Aqui em cima está o terminal da minha máquina local e aqui embaixo está o terminal do Docker. Vocês estão percebendo isso daí? Sim, professor. Eu até achei diferente que tá o usuário root lá e você não é. Isso, muito bem. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Foi muito rápido, muito simples, né? É muito integrado essa ferramenta Docker com o sistema operacional Linux, tá? A gente, né, aqui, quando eu dei esse comando aqui, tá? Ele simplesmente ele ativou, né, um container aqui e eu estou aqui com um container rodando. É como se eu tivesse, tá, um outro sistema operacional rodando dentro do meu sistema operacional, tá? Como eu já tinha feito o download anteriormente da imagem aqui na minha máquina, né, ele não fez o download. Ele já viu que esse download já tinha feito e ele só executou esse container que tem esse programa aqui rodando, tá? Eu vou ativar aqui, né, um outro terminal aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui um outro terminal, né? E agora eu vou colocar aqui, ó, sudo docker, tá? ps-a, tá? Então, observem aí, ó, que eu tenho, tá? Eu estou com dois containers rodando aqui na minha máquina, tá? Ele simplesmente ele rodou aqui dois containers. Ele foi criado há 5 horas atrás, né? Provavelmente deve ser alguma coisa relativa a cache aí, tá? E o que eu acabei de criar aqui agora, que foi há 2 minutos atrás, tá? Então, eu estou literalmente com o meu Docker rodando aqui. Se eu der um comando aqui, ó, ls, tá? Olha só o que que aparece aqui. Aparece o que? A raiz do sistema do Docker, tá? Se eu for aqui no meu outro terminal e der um comando ls, o que ele está me mostrando aqui é a página, é a pasta home do meu host, tá? Então, é muito integrado, né? O Docker com o sistema Linux aqui. E depois que você aprende, né, a dominar essa ferramenta, realmente fica extremamente fácil você fazer a manipulação dos seus containers, tá bom? Então, tá? Depois que você faz, né, a instalação de uma imagem e roda, tá? Essa imagem aqui, eu estou aqui, ó, dentro do meu sistema operacional Docker, aqui eu estou dentro do meu container, tá? Aqui eu estou dentro do container, eu não estou executando, certo? Na minha máquina local, eu estou dentro do meu container. Eu vou digitar um exit aqui, ó, e eu acabei de voltar para o meu sistema operacional local, tá? Agora, novamente, eu vou entrar no meu Docker, tá? Então, vamos lá, né? Dentro do meu container.
tá? Ó, entrei novamente, tá? Então, dei um comando ls, ele já exibiu diferente aí as pastas, certo? Então, eu vou dar um clear aqui, tá? Se eu der aqui, ó, esse comando um name-a, olha o que que aparece aqui para mim, né? Tá aparecendo que aqui um Linux, eu estou querendo saber qual é o Linux que está rodando aqui na minha máquina, tá? Observem aqui, ó, que ele me dá esse resultado aqui. Se eu der um comando um name-a, né? Observa aqui, ó, que já é outro sistema operacional aqui, ó. Eu já estou na minha máquina local aqui, que ela tem um nome aqui de notebook, certo? Então, nesse momento aqui, eu estou dentro de um container, né? Que é uma máquina diferente da minha máquina local. Olha só o tanto que é mais fácil você trabalhar com Docker. Se eu tivesse que fazer isso daqui utilizando uma máquina virtual, né? Eu teria que baixar um programa de máquina virtual e fazer a instalação desse programa de máquina virtual. Depois disso, eu ia ter que procurar alguma imagem, algum ISO na internet, baixar essa imagem, que tem em torno de 2 gigas, mais ou menos, de 2, 3, 4 gigas, baixar, fazer a configuração dessa ISO dentro desse programa de máquina virtual, fazer a instalação completa do sistema operacional, passo a passo, certo? Para conseguir virtualizar um outro sistema operacional dentro da minha máquina. E aí, dentro dessa outra máquina virtual, aí é que eu vou, né, instalar os aplicativos e os programas e criar um ambiente de produção, simular um ambiente de produção do usuário. E com o Docker, cara, é extremamente fácil, né, você fazer isso aqui. Com poucos comandos, rápidos comandos, você consegue virtualizar um outro sistema operacional dentro do seu sistema operacional local, tá? E dentro de um ambiente Linux aqui, cara, isso fica extremamente fácil de fazer, entendeu? Então, a integração entre essas duas ferramentas aí é como eu falei no início da aula, é arroz com feijão, tá? Então, eu estou aqui, ó, dentro do meu Docker, agora dentro do meu container, e eu quero fazer a atualização dos repositórios aqui desse container. Então, eu vou colocar aqui, ó, apt-get. Eu não vou digitar a palavra sudo aqui, por quê? Porque esse comando sudo aqui, ele foi criado para aquelas situações em que você não é o administrador root do sistema operacional do Linux, né? E você precisa ter acesso para fazer a instalação de programas, que é o que acontece na maioria dos casos quando eu vou fazer aqui alguma execução usando o meu usuário no comum, tá? Eu tenho um usuário comum aqui, ele não é administrador dessa máquina. Quando esse usuário precisa fazer a instalação ou executar algum comando administrativo, eu coloco o comando sudo na frente, para que esse usuário adquira momentaneamente direito de superusuário. Aqui dentro do container, isso não vai ser necessário. Por quê? Porque eu já estou utilizando o usuário root aqui. Então, eu não preciso digitar esse comando sudo aqui. Então, eu só venho aqui e digito apt-get, tá? E update, né? Para ele fazer a atualização, tá? Da lista de repositórios de softwares desse container, tá? Então, fez a atualização aí, né? Esse é o primeiro ponto aqui, esse é o primeiro passo que você vai precisar fazer para trabalhar aqui com o Docker, né? Fazer essa atualização aqui. Deixa eu voltar aqui, né? Vamos colocar aqui um sudo docker s-a, tá? Então, eu estou aqui, ó, com, né, 3 containers aqui, né, ativos aqui no meu sistema, né? Eu não quero esses três containers aqui ativos, tá? Eu posso, né, retirar alguns aí. Nós vamos fazer o seguinte aqui, tá? Eu quero colocar aqui sudo docker. Vamos colocar aqui
o comando rm, tá? -f, para forçar, e eu quero tirar, né, esse container aqui. Então, eu pego aqui, copio, colo aqui, dou um Enter, e ele vai remover esse container ativo aí. Então, vamos voltar novamente aqui, né? Observa agora que nós só temos dois, tá? E eu quero remover também o penúltimo lá. Ok, fiz a remoção. Então, só estou com um container aí ativo, tá bom? Pessoal, para cada aplicação sua, para cada projeto de desenvolvimento seu, você pode ter um container específico, tá? Então, você está fazendo um sistema, um projeto para a empresa de estacionamento de carros, você pode criar um container, né, para esse projeto. E aí você vai depois desenvolver um outro sistema para uma outra empresa que é, sei lá, por exemplo, uma empresa que vai trabalhar com hotéis, né? E aí você pode colocar o sistema dessa empresa dentro de um outro container. E você vai fazendo o gerenciamento desses containers aqui dentro da sua máquina, tá? É bastante interessante isso. Então, tem um container aqui, né, que foi o último container que eu criei, tá? Pode falar aí, Luiz, qual a dúvida? Professor, o senhor estava explicando aí, né, dos containers do Docker. Aí, quando for assim para trabalhar em projeto utilizando o Docker, a utilidade do Docker é quando eu estiver utilizando um sistema e quiser fazer a programação para outro, ou mesmo quando se eu tiver pensando em fazer para o mesmo sistema, ainda é interessante eu usar o Docker. Não entendi essa pergunta, repete. É assim, por exemplo, pelo que eu vi, eu não cheguei no começo, mas pelo que eu entendi, o Docker serve para quando a gente estiver programando em um sistema e a gente quiser atingir outro sistema. É para isso, ou então quando eu estiver utilizando um sistema e eu for programar para ele mesmo, eu ainda preciso usar o Docker, ainda tem alguma utilidade? É o seguinte, Luiz, quando você está fazendo desenvolvimento, né? Quando você faz um desenvolvimento no seu computador, o seu computador ele tem um hardware específico, ele tem, né, um sistema operacional específico. A sua máquina de desenvolvimento tem as suas particularidades. Ao pegar esse sistema desenvolvido na sua máquina e levar esse sistema para uma outra máquina qualquer, um serviço de hospedagem, pode ser que aconteça, né, incompatibilidades na hora da execução, certo? E aí, o que que isso força em você quanto a programador? Quando você coloca um sistema desenvolvido no seu computador em um sistema de hospedagem, e lá no sistema de hospedagem que tem uma configuração feita por eles, com requisitos feitos por eles, e apresenta incompatibilidade, a execução do seu sistema, você praticamente vai gastar um tempo para fazer todas essas correções lá no servidor de hospedagem, certo? Quando você utiliza o Docker, né, o que que você ganha? Do jeito que o sistema vai executar na sua máquina, ele vai executar lá no serviço de hospedagem. Então, você vai utilizar o Docker para desenvolver sistemas que vão rodar na sua máquina, no seu PC, da mesma maneira que vai rodar em qualquer máquina no mundo. Entende? Desde que essa outra máquina rode Docker. Entendi. Mas geralmente o serviço de hospedagem já vem com o Docker lá, né? Sim, hoje em dia, praticamente, todos os serviços de hospedagem, eles já oferecem o Docker lá para você poder utilizar, né? O mais famoso deles aí é o da Amazon, né? Entendi, professor. Obrigado pela dúvida aí. Ok, então, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso... Ó, eu estou aqui agora com duas abas do meu terminal aberto, tá? Numa, eu estou com o meu container rodando, né? E na outra, eu estou com a minha máquina local aqui rodando, tá? De maneira muito fluida entre um e outro aqui, certo? Então, eu quero, né, agora preparar aqui um ambiente, né, de desenvolvimento para mim aqui, certo?
dentro da minha máquina aqui, certo? Dentro do meu Docker, aliás, tá? Quero preparar aqui um ambiente de desenvolvimento. Para a gente poder fazer isso, né, aqui é bastante simples, né? Para quem já fez a montagem desse ambiente de desenvolvimento na nossa máquina de maneira tradicional, como é que é isso? Você tem que fazer a instalação do sistema operacional, aí depois você vai fazer a instalação do Apache, aí depois vai fazer a instalação do banco de dados, depois você vai fazer a instalação, sei lá, do Node.js, PHP, enfim, alguma linguagem específica aí de servidor, né? Você vai fazer toda essa instalação, tá? Aqui com o Docker aqui é algo um pouco, é parecido, mas é algo muito mais rápido, tá? De você fazer. Então, você pode fazer aqui o passo a passo, né? Eu posso fazer aqui o passo a passo, né? Eu posso fazer a instalação de cada um dos componentes do meu ambiente de desenvolvimento. A parte 2, por exemplo, que é um servidor web, né? Aí eu vou fazendo a instalação de um por um, né? Instalo o Apache, instalo, né, o curl, por exemplo, né, curl. Eu vou fazer aqui uma instalar. Como é que eu faço, né? Eu gosto de fazer assim, tá? Quando eu venho fazer aqui a instalação aqui dos meus aplicativos aqui, montar o meu container, eu coloco tudo em uma única linha, tá? apt-get, né? Update. Né? O update eu já executei, então não vou executar ele novamente. Mas aí eu vou colocar aqui, ó, apt-get install -y Apache 2, tá? Esse -y aqui, ele serve para quê? Quando você vai fazer a instalação desses sistemas utilizando repositório, às vezes eles fazem aquelas perguntinhas, sim ou não, né? Aí o -y aí ele já vai colocar o sim, né, para todas as perguntinhas que forem feitas, tá? Aí, o próximo, coloca o e-comercial aí, tá? 2 vezes, e já concateno com um segundo comando, tá? Depois que ele instalar o Apache, eu quero que ele faça a instalação aqui da ferramenta curl, tá? Esse daqui ele vai me possibilitar comunicar com o Docker, né? Então, eu tenho o meu container, tá? Esse container, ele tem que expor, né, as portas de comunicação dele para as máquinas fora, né, do container, né? Então, eu vou criar um container e aí eu tenho que expor as portas de comunicação desse container para minha máquina local, tá? Então, a ferramenta Curl aqui, ela vai me permitir essa comunicação, tá? Outra ferramenta básica aqui que eu gosto de instalar é o Nano, tá? Então, eu gosto de colar o Nano aqui, pessoal. Ele é uma ferramenta é um editor de texto de terminal. Você vai conseguir editar texto usando o terminal do Linux aqui, tá? Então, eu vou instalar somente esses aí, para que vocês vejam, tá bom? E ele vai fazer a instalação aí de todos os, né, esses aplicativos que eu pedi. Vamos aguardar um pouco. Tá? Que ele está fazendo aí o download e a instalação desses aplicativos. Tá aí instalando.
Vamos aguardar. Ok, aqui ele parou num ponto aqui da instalação e aí ele está dizendo o seguinte, ele está perguntando aqui qual é a minha localização geográfica, né? Eu estou América, né? Vou colocar 2 aqui. Depois ele está me perguntando aqui qual é a minha região correspondente, né? E olha só que interessante, nós temos Araguaína aqui, ó. Araguaína, 5. Isso aqui provavelmente é os fusos horários, né? Os fusos horários aqui. E Araguaína, ela é uma cidade que ela fica ali, né? Ela tem um fuso específico. Então, eu vou colocar 5, tá? Ok. Concluiu aí, fez a instalação de todas as ferramentas aí. Vou dar um clear aqui no meu terminal do container, certo? E agora vamos fazer aqui, vamos inicializar o Apache. Vamos ver aqui se o Apache foi inicializado. É tc init.d e Apache 2 status, né? Não está executando, então vamos colocar aqui um start, tá? Então agora ele inicializou aí o Apache, tá bom? Pessoal, olha só aqui, ele deu aqui para você o endereço IP, certo? Esse endereço IP aqui, combinado com uma porta de comunicação, é o endereço que você vai precisar utilizar para poder fazer a comunicação do seu serviço dentro do container com a sua máquina local, certo? Eu não fiz isso, né? Eu não habilitei uma porta de comunicação no ato da criação do container, né? Eu não fiz isso. Deixa eu voltar aqui, ó. No Docker ps-a aqui, observa aqui, ó, que nas portas aqui eu não tenho nada, né? Então é o seguinte, eu vou retornar aqui, tá? Eu vou sair do meu container aqui, certo? Voltei para minha máquina local, né? Vamos dar aqui um docker ps-a. Observa aí, ó, que ele, né? Ele saiu, tá? Não está ativo esse container aí. E eu quero remover esse container. Então, vamos remover esse container. Sudo rm-f e o ID do container. Então, removi esse container, tá? Agora nós vamos criar esse container novamente, só que eu quero adicionar a porta agora, né? Nós vamos adicionar a porta para a gente poder fazer aí a comunicação, né? A nossa máquina local fazer a comunicação com o nosso container. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou voltar lá naquele... Isso. Esse aqui é o comando, tá? É o comando de execução do container. Só que aí, nesse comando aqui, eu vou adicionar mais um parâmetro, tá? O parâmetro que eu quero adicionar aqui é o "-p". E eu vou dizer que a porta de comunicação vai ser a 8000, tá? E ele vai se comunicar com o serviço 80 aí. O serviço HTTP, tá? Ele, dentro do container, ele vai se comunicar aqui na porta 80, tá bom? Então, a porta 8000 aqui da minha máquina local vai se comunicar com a porta 80, né, do container, tá bom? Então, feito isso daqui, tá? Feito isso daqui, feito esses comandos aí, a gente pode, né, dar um enter aqui para a gente poder...
Ok, habilitei o meu Docker aqui agora, tá? MS. E agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Aquele mesmo comando que eu digitei anteriormente, certo? Eu vou repetir ele aqui para mim fazer a instalação novamente de todos aqueles aplicativos. Pessoal, eu criei um outro container. Aquele container anterior, tá? Ele está desativado aqui, ó. Eu acabei de criar um outro container. E nesse outro container aqui não tem nada instalado, tá? Observa aqui, ó, que agora eu tenho uma porta de comunicação aqui. Eu posso também mudar esse nome aqui. Deixa eu mostrar aqui. Sudo docker. Eu posso colocar aqui o comando rename, tá? Aí o nome atual, né? Eu copio aqui. E eu posso colocar um nome novo, né? Vamos colocar Ubuntu. Vou dar um clear aqui. E vamos dar um Docker PS novamente. Observem aqui, ó, né? Que eu alterei o nome do meu container. E esse container que eu tinha criado anteriormente aqui, né? O status dele está, né? Desativado aqui. Tá? O que está ativo é esse aqui, certo? Então, vamos instalar dentro desse novo container aqui que eu criei, né, todos aqueles aplicativos, tá bom? Então, vamos colocar lá aquele mesmo comando, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte aqui, apt-get install, né, -y apache 2 comercial apt-get install -y code apt-get install -y não. Então, feito isso, vamos dar um enter aí. O que ele fez? Eu não atualizei aqui. Como eu criei um outro container, eu tenho que atualizar a lista de repositórios antes, né? Então, vamos colocar aqui, apt-get update. E depois ele vai fazer a instalação dos aplicativos. Então, vamos lá. Ele vai atualizar agora a lista de repositórios. Agora ele começa a fazer a instalação dos aplicativos. Então, gente, com um único comando, né, com poucos comandos, você conseguir fazer tudo isso daí que está acontecendo, você virtualizar um sistema operacional, né, e virtualizar um ambiente de produção, e depois pegar esse ambiente de produção, só dar um Ctrl+C e Ctrl+V dentro do serviço de hospedagem, isso facilita demais, né, a vida do desenvolvedor, tá? Ok, feita a instalação. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um ls, vou lá no comando var, na pasta var, dentro da pasta www, e eu tenho uma pasta aqui HTML, eu estou percorrendo as pastas dentro do meu container, né? E eu tenho esse index.html aí. Se eu der aqui um nano, tá? Index.html, observem aqui que eu tenho, né? A página, uma página aqui do localhost aqui, deste container, do Apache que foi instalado nesse container, certo? Então, eu quero alterar aqui, tá? Eu quero alterar aqui esse título, colocar aqui, ambiente, Docker, para testes
de programação. Programar. Aí. Ambiente Docker para testes de programação, tá? Feito isso daqui, nós vamos apertar aqui o Ctrl+O para ele escrever esse arquivo, tá? Ele escreveu esse arquivo e depois nós apertamos aqui o Ctrl+X para ele poder sair. Então, eu fiz a alteração aí desse index.html, certo? Feito isso agora, né, eu quero compartilhar agora, né, o meu navegador da minha máquina local, tá? Então, eu vou parar aqui essa apresentação do terminal, porque agora eu quero compartilhar o meu navegador no meu ambiente local. Então, eu estou com o meu ambiente local aqui, eu estou com o navegador do meu ambiente local aqui, da minha máquina local aberta, né? Se eu der aqui um localhost, tá? A porta 8000, ele não, ele não conectou por quê? Docker. Tá funcionando. O que foi aqui que aconteceu? Aqui o localhost, ele vai... Host. Ele está utilizando aqui, ele acessou a página index, mas da minha máquina local. Só que eu quero acessar aqui a 8000. Ele está dando um erro aqui. Parece que estou com algum arquivo aqui. Firewall habilitado. Deixa eu ver. Deixa eu ver bem aqui uma coisa. Chrome. Vamos ver 2 pontos. Tá. Ele não está aceitando a conexão nessa porta, né? Por isto aqui. Tá. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ele deveria estar acessando aqui, mas eu estou com alguma configuração específica aqui na minha máquina que ele está recusando essa comunicação aqui. Mas quando eu conseguir retirar essa configuração, na hora que eu digitar isso aqui, ele vai conseguir acessar, né, aquela página, né, que eu alterei aqui na minha máquina local. Dentro do meu container, aliás. Ele consegue acessar, né, aquela página default do Ubuntu, do Apache, né, que eu alterei ela lá, né, ele vai conseguir acessar normalmente. Ele só não estou conseguindo acessar aqui porque eu estou com uma configuração específica aqui na minha máquina, onde ele está bloqueando aqui a comunicação com essa porta, né? Eu tenho que ver qual foi o aplicativo que eu instalei aqui, né? Que eu não vou conseguir descobrir isso agora, nesse exato momento, mas depois que eu descobrir,
aí eu vou conseguir fazer essa comunicação, né, numa boa aqui, tá bom? Mas, galera, acho que basicamente nós estamos aqui com 1 hora e 20 minutos, né, de live aqui. Eu acho que acho que para uma primeira live, acho que tá de bom tamanho, né? E aí eu queria saber de vocês aí, se vocês, né, estão com alguma dúvida, se acham que já tá bom por hoje, e a gente pode continuar a utilizar o Docker aqui na próxima semana, né? Aí a gente pode encerrar a live por aqui, tá? E aí, que precisa aí de um feedback aí de alguém da turma. O que vocês me dizem? Professor, quando o senhor corrigir esse script aí, o senhor mostra para nós, Sam, depois? Corrijo, mostro sim. Na próxima aula fica para a próxima live, sem problema. Mas deu para você entender direitinho aí como é que a gente começa a trabalhar com Docker? Então, tudo bem. Tem aula gravada também para poder pegar o comecinho. Por mim tá tudo bem. Tem. Essa live aqui, ela vai ficar gravada, tá? Aí eu vou disponibilizar lá no Classroom e também vou disponibilizar lá no YouTube para que todos possam rever, tá? Eu vou estar procurando na internet alguma apostila sobre Docker, né, também para estar disponibilizando para vocês, para que isso seja útil, tá? No aprendizado com essa nova ferramenta. O que eu quero chegar ao final desse conteúdo de Docker é que vocês tenham condições de utilizar o Docker para fazer o desenvolvimento de suas aplicações. Eu não mostrei aqui ainda, né, mas tem outra coisa que é preciso fazer, que é você compartilhar uma pasta local da sua máquina com o container, tá, que foi criado, certo? Por quê? É importante que isso seja feito, porque se o seu container, se alguma coisa acontecer no serviço de hospedagem e o seu container, e matarem o seu container lá no serviço de hospedagem, todos os arquivos que estavam lá dentro do container vão ser perdidos, né? Então, você tem que fazer a gestão dos arquivos do seu sistema na sua máquina local, né, onde você vai ter o maior controle, onde você vai fazer o controle de versão, e você vai fazer um compartilhamento de uma pasta local do seu computador com o seu container, como se fosse um espelho, né? Então, qualquer coisa que acontecer com o seu container, os arquivos do seu sistema que você desenvolveu não serão perdidos. Isso também é importante fazer, mas a gente vai fazendo isso aí ao longo das lives, tá certo? O que eu quero realmente que seja importante, que fique, né, de aprendizado para vocês nessa live, é o conhecimento, né, sobre essa ferramenta, essa primeira introdução, sirva, tá, de introdução para que vocês deem os primeiros passos na utilização dessa ferramenta, aprendam, né, a utilizar os primeiros passos. Então, eu fiz aqui com vocês a instalação do Docker, mostrei alguns comandos básicos de manipulação com Docker e a construção e configuração de um container básico para que vocês possam começar a aprender a utilizar essa ferramenta. Eu acho que esse é o principal objetivo da live aqui de hoje, tá? E a gente vai fazer mais lives ao longo do semestre para que vocês cheguem pelo menos ao final do semestre com um bom conteúdo sobre Docker. Os comandos, pessoal, é o seguinte: vocês não vão gravar esses comandos numa primeira aula, não tem como, tá? É por isso que a live vai ficar gravada, para que vocês possam rever os comandos, e eu também quero disponibilizar uma apostila, né? Para que vocês possam acessar esses comandos mais fáceis. Agora, é imprescindível que vocês pratiquem em casa, vocês precisam praticar, né? A criação do Docker, a instalação do Docker, a criação de containers, vocês precisam praticar para que vocês possam aprender e memorizar e fixar melhor tudo que foi ensinado nessa primeira live aqui. E aí, mais alguma pergunta?
Ok, pessoal. Então, eu quero, né, agradecer aí a paciência, tá, de vocês estarem aqui me ouvindo, né? Foi um privilégio estar aqui podendo estar ensinando esse conteúdo para vocês. Eu aguardo vocês, né? Quero desejar aí um forte abraço para vocês. Aguardo vocês na próxima semana aqui para a gente continuar estudando o nosso conteúdo de Docker, tá bom? Um abraço.